Vamos lá. Tem uma CPI que pode ser mais pesada do que a CPMI dos atos antidemocráticos. E eu estou falando da CPI do MST. Quem é cotado? O Coronel Zucco, o Ricardo Salles e o Kim Kataguiri para presidir essa sessão dessa CPI. Ricardo Salles, ele é um dos cotados para ser o relator da CPI ou presidente da CPI do MST. Só que aqui o Globo fica assustado porque Ricardo Salles já defendeu tratar sem terras a bala. Assustou com isso? Pois eu te digo, não se assusta não. O Código Civil brasileiro, ele tem poucas pautas, o direito brasileiro, poucas pautas que garantem o direito de autotutela, ou seja, você se defender porque o Estado não vai estar lá para te defender. Uma delas é se defender contra o agressor que invade as suas terras. Lógico que dentro do limite de uma proporcionalidade e razoabilidade. Mas se sem terras armados invadem a sua terra, tá certo, Ricardo Salles, não tá errado não. Então o que eu quero dizer para vocês? Lula cedeu e entregou um conselho super poderoso, super forte ao MST. Mas essa CPI vai achar muitas lacunas ainda no governo Lula e vinculação a muitos petistas e muitas coisas erradas do MST. E esse grupo vai se revoltar com o Lula, que não está blindando esse grupo, que é o MST. Tá certo? Então vai dar muita coisa errada ainda. Bora lá que eu vou citar uma outra pauta aqui para vocês do presidente Bolsonaro, tá? O Mário Frias, oficial, citou o seguinte: Jair Messias Bolsonaro sempre esteve no meio do povo, nunca viveu de demagogia e coloca em prática aquilo que prega. Por isso, é tão amado e querido pelos brasileiros. Por que eu estou colocando aqui de novo? Estava Tarcísio e Bolsonaro. Dois nomes de muito, muito peso. Muito peso mesmo. Está aqui Bolsonaro com a criança no meio do povo, gesticulando. Isso aqui contrasta muito com aquela imagem de Lula conversando com seus apoiadores de trás de uma cerca de arame farpado. Sem estar no meio, sem adentrar no meio do povo. Teve um editorial, inclusive da UOL, que fala o seguinte: no dia 1º de maio, Lula fala com os empregados, enquanto Bolsonaro fala com os patrões. Pois é, tem uma coisa que você precisa entender. Ao falar com os patrões, Bolsonaro também fala com os empregados. Tire os patrões e tire os empregos dos empregados. O que sobra? Então, se a gente teve um crescimento econômico e vive agora uma tragédia econômica, é não à toa, tá? Não é à toa. Isso tem uma razão de ser. Então, eu queria que você prestasse muita atenção sobre tudo isso que vem sendo exposto, para que você lembre que a gente tinha Paulo Guedes estava começando a engrenar nossa economia e agora a gente tem um presidente que joga contra o próprio país, dizendo inclusive lá na Espanha que não se deve investir aqui no Brasil. Então assim, a coisa é um tanto quanto grave.